Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, para vos apresentar irrepreensíveis e com alegria perante a sua glória. Eu amo esse texto, cara, porque ele mostra três partes poderosas de Deus em nós, a partir do momento que a gente crê. Vocês sabem que tem uma diferença muito grande na vida, antes de você crer em Jesus e depois de você crer em Jesus. Porque antes, mesmo que você tentasse fazer as coisas certas, você não conseguia. Sabe o que é divertido? A nossa vida antes de conhecer Jesus é uma eterna lista de começo de ano. Vou ficar aqui para tampar a luz. Salve, gente, a paz. Concorda comigo que quando você começa o ano, você sempre faz aquela lista de coisas que você quer fazer? Não, eu vou começar a fazer isso. E você nunca consegue? É insuportável. Você não consegue seguir aquelas coisas que você quer. É porque você não consegue nem dominar a si mesmo. A carne fala muito mais forte. Mas o incrível é que depois de conhecer Jesus, depois que eu conheci ele, e eu não tô falando conhecer, gente, de ir na igreja. Ai, Dani, agora eu vou na igreja evangélica, igreja católica. Pouco importa, filho. Eu tô falando de quem nasceu de novo. Aí você começa a ter o Espírito Santo de Deus para soprar no seu ouvido. Tá todo mundo dando a paz. Olha quanta gente dando a paz. A paz para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Consegui, que legal. Um abraço. Gislaine, um beijo pra você, querido. Você tá indo pro culto às 7 horas numa segunda-feira. Você é muito crente, Luana. Mas vamos lá. João no capítulo 15 fala que Jesus, ele nos enxertou na videira. Como assim nos enxertou na videira? Se tem uma árvore e a gente foi enxertado nele, quer dizer que ele nos sustenta, quer dizer que ele nos dá energia, quer dizer que é ele que vai nos passar, nos proteger. A gente agora faz parte de Jesus, a gente é um com ele. Só que o fruto é o seu. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos falar que o João sabia cantar muito bem. Antes de Jesus ele era um bom cantor, aquele é o fruto dele. Depois de Jesus ele continua sendo um bom cantor, que não muda, só que agora ele vai dar esse fruto para Jesus. Eu, por exemplo, sei lá, eu sabia decorar bastante coisa antes de Jesus, decorava dinossauro, decorava Pokémon, pra que isso? Depois de conhecer Jesus, eu continuo dando esse fruto, mas agora eu decoro o texto, é para isso que essa é a diferença muito legal. E eu quero mostrar para vocês desse texto de Judas, três características de quem está enxertado em Jesus. A partir do momento que eu estou enxertado nele, na videira verdadeira, igual a Ana Paula falou, a gente começa a ser sustentado por Jesus e o fruto vem dele. Antes de eu falar do texto, eu quero falar sobre o livro de Judas. Não é o Judas discípulo, tá? O Judas Iscariotes era um discípulo. Tinha um outro Judas que era chamado de Judas Tadeu, era outro discípulo. Também não foi ele que escreveu esse livro. Quem escreveu esse livro foi o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Sim! Se você não acredita em mim, eu anotei aqui os textos para você ler. Se você não acredita que Jesus é irmão de Tiago, irmão de Judas, você vai ler Marcos 6:3, anota aí, Marcos 6:3, e você vai ler Mateus 13:55. Dani, mas eu ouvi falar que Maria era virgem. Muito bem, ela era, mas depois ela não foi mais. Ela fez amor com José, sim. E a Bíblia fala assim: e Jesus e José não conheceu Maria até que o menino nasceu. Depois ele teve, sim. Quer ver, ó? Maria deu à luz ao primogênito. Deixa eu achar esse texto. É Lucas 2:7. Achei. Lucas capítulo 2, verso 7. E Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Se fosse só Jesus, a Bíblia teria falado unigênito. Se você for ler, por exemplo, Gálatas 1 fala, e ali estava Tiago, irmão de Jesus. Aí a galera vem e fala assim, não, porque ali está falando irmão de primo. Mentira, gente. A Bíblia foi escrita no grego. A
A Bíblia no Novo Testamento. E o grego é uma língua riquíssima. A Bíblia, quando vai falar irmão, a palavra em grego é adelphos. Irmão de sangue é adelphos. Parente, eu anotei aqui, gente, que muito louco isso. Parente, se fosse só parente do tipo primo ou qualquer outra coisa, seria chamado sugenes. Sugenes é parente. Agora, adelphos é irmão. Anepsos, que é primo, é uma palavra muito diferente. Então Jesus não era, ali não estava falando primo e não estava falando parente, ali estava falando irmão. Então o Judas que escreveu o texto foi o Judas, irmão de Jesus, não primo de Jesus, não foi Judas Iscariotes e também não foi o Judas Tadeu, que foi o outro apóstolo. Já falei tudo. O texto, se você quiser ver isso que eu estou provando sobre Jesus ter irmãos, você vai ler. Você vai pegar e vai ler Marcos 6:3 e você vai ler Mateus 13:55. Vou falar pela última vez. Marcos 6:3, Mateus 13:55. E Lucas 2:7 fala que Maria teve Jesus como primogênito e não unigênito. Ele diz no texto que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Olha só. Qual é a diferença de cair e tropeçar? O cristão, ele não cai, o cristão ele tropeça. Porque se o cristão cair, ele corre o risco de cair num negócio chamado apostasia, que eu vou falar em outro texto, tá? Se alguém tiver dúvida. Mas, só Jenny Souza, como assim julgar os anjos? A Bíblia não explica. A Bíblia não explica. Ela só fala que a gente vai julgar os anjos. Depois você lê lá o texto, 1 Coríntios 5, e tenta ver o que está querendo dizer lá. O texto hoje, Gabi, é Judas 1, capítulo 24 e 25. Quando ele fala assim, Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, para nos apresentar sem manchas, com alegria, perante a sua glória. O que eu estou querendo dizer? Gente, esse texto dos anjos eu não vou falar. Eu não vou falar porque a Bíblia não explica sobre o que é julgar os anjos. Eu não quero explicar porque a Bíblia fala muito pouco. Então, se eu fosse falar, ia ser conjectura. Eu não gosto de dar conjectura. Eu gosto de falar só o que está escrito. Deus ele é poderoso para te guardar de tropeçar. Por quê? Primeiro eu quero falar o que é o tropeçar. O que a Bíblia fala sobre tropeçar. Se eu não for uma pessoa que conhece a Deus, eu sou velha criatura. E como velha criatura, em Romanos diz, eu sou filho da ira. Se eu sou filho da ira, Efésios 2:1 fala assim, que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, para quem não é filho de Deus ainda, para quem ainda é velha criatura, a Bíblia fala que a gente está morto, então a gente está caído. Então, caído não tropeça, porque você já está caído. Agora, se você conhecer Jesus e se você for transformado, lá Colossenses 1:13 fala isso, você foi tirado no reino das trevas e ele te levou para o reino de luz. Nesse reino de luz você pode vir a tropeçar. Quando? Quando você peca, você fez alguma coisa errada, é um tropeço. É diferente de cair, tropeço. O que é o cair? O cair é quando você... Estou segurando uma almofada que eu ganhei de aniversário, nem sei porquê. Enfim, tá pra lá. O problema é, quando eu tropeço, se eu conheço a Deus, o Espírito Santo vem no meu coração e fala, Dani, cara, não era pra você ter feito isso. E aquilo lá fica me incomodando tanto que eu vou falar assim, Senhor, o Senhor tem razão, me perdoa, em nome de Jesus. Então eu só tropecei, porque eu tropecei, eu não caí, eu já me mantive em pé porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Diferente um cara que tropeça, só que ele não dá bola para a voz do Espírito, ele ignora a voz do Espírito. Atos capítulo 7, Estevão fala assim, vós, homens de dura cerviz, vocês estão rejeitando a palavra de Deus, até quando vocês vão resistir o Espírito de Deus? Resistir o Espírito de Deus. Então, a diferença do cair é que o cristão de verdade, ele tropeça, mas já levanta. Opa, o Espírito Santo falou comigo. O cara que está fraco na fé, ou o cara que não conhece Jesus de verdade, aquele cara que a higiene espiritual dele está zero, ele tropeça e cai. E caído, se Jesus voltar e te encontrar caído, você vai pro inferno, amado. Infelizmente. Que triste falar isso, rapaz. Então, o que define se eu sou um cristão ou não é o tropeço. Não é o pecado.
Porque pecar, eu tô na carne ainda. Romanos capítulo 7 fala assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu acabo fazendo. Então não sou eu quem faz, é o mal que habita em mim. Eu ainda sou carne, eu ainda faço um monte de besteira. Mas a diferença é que o cristão de verdade não aceita. Ele não aceita, mas de jeito nenhum. Se eu tô na rua dirigindo e passa uma menina muito boazuda, que não deveria ser tão boazuda, e eu acabo olhando sem querer assim, e eu percebo que eu fiz, eu já viro a cara e falo: Senhor, tem misericórdia, ela é maravilhosa, mas eu não quero olhar, porque a minha esposa é muito mais maravilhosa. Isso é tropeço. Isso foi um tropeço. Agora, a diferença do sem vergonha que tá lá, andando de carro, aí ele chega lá na igreja, levanta a mão, fala aleluia, cara, todo mundo acha que ele é uma benção. Aí ele tá lá dentro do carro, aí ele olha, passa aquela loira boazuda, ele, meu Deus, que traseiro, uau, como eu queria isso lá em casa. Filho, isso não é tropeço, isso é cair, isso tá lá embaixo, é lá no fundo, e o diabo dando risada da sua cara. Quando a Bíblia fala que Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar, ele tá querendo dizer o quê? Que se você se mantiver cheio do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo vai falar muito mais alto. E a voz do Espírito Santo falando muito mais alto, o pecado não consegue te dominar. Olha só a palavra que eu vou te falar: o pecado não consegue te dominar. Porque quando ele chegar no seu coração, quando Satanás mandar aquela seta, Efésios 6 fala isso, quando ele mandar a seta inflamada no seu coração, Satanás ele vai encontrar pouca carne lá e muito espírito. E onde há o espírito, Satanás não consegue ficar. Então o pecado não vai ter poder sobre você. Essa é a questão. Dani, fui interrogada a respeito da passagem que Jesus fala com Pedro sobre a edificação da igreja. Ah, como gostam de falar que Pedro foi a origem da igreja, né? Não é verdade. Jesus, ele tá colocando Pedro no lugar dele. Se você for ler o texto, Jesus fala assim: Pedro, você é Pedro, você é uma pedra, e sobre essa rocha edificarei a igreja. Jesus está falando assim: Pedro, você é uma pedra, mas é sobre rocha que eu vou edificar a igreja. Não é sobre a pedra, é sobre a rocha. A rocha sou eu mesmo. Você é louco que Deus vai edificar a igreja dele em cima de um homem? Em cima de Pedro? Quem é Pedro para que Jesus edifique a igreja em cima dele? Jesus coloca a igreja em cima dele mesmo. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, para ficar um português mais fácil, ele fala assim: Pedro, você é uma pedrinha, mas eu preciso de rocha para pôr na minha igreja. E a rocha sou eu. Beleza? Beleza. Vamos voltar para o texto. Se Deus é poderoso para apostasia não tem volta? Não. De acordo com Hebreus capítulo 6, o apóstata não tem volta. A diferença do apóstata e do que cai é que o cara que cai, se ele sentir no coração dele vontade de voltar ou arrependimento, então quer dizer que ele nunca foi apóstata. O apóstata nunca mais vai querer voltar. Nunca mais. Tem gente que fala assim: ah, o apóstata caiu porque não conheceu Jesus. Não é verdade. 2 Pedro 2,20 vai falar assim, que aquele que tropeça aquele que conheceu Jesus e cai, ele fala assim: era melhor nunca ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo-o desviar do santo mandamento. Então ele quer dizer que ele conheceu. Outro texto que fala sobre isso é Ezequiel capítulo 18, se eu não me engano, verso 25. Quando ele fala assim: desviando-se o justo da sua justiça, eu me esquecerei de toda a sua justiça e ele morrerá no seu pecado. Ele não está falando que vai desviar um ímpio, ele está falando que vai desviar um justo. Então é possível sim conhecer Jesus de verdade e depois cair. É possível sim, porque a Bíblia dá vários exemplos disso. Saul, por exemplo, teve o Espírito Santo tirado dele. Davi ora: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Se Davi ora para Deus não retirar, quer dizer que é possível que se retire. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Dani, Sansão cometeu suicídio? Não, Sansão matou os inimigos. Ele acabou morrendo por isso. Mas não foi suicídio, não. Ele não planejou se matar. Ele quis derrubar as muralhas lá para cair, a coluna para cair em cima dos outros, mas eu não creio que foi suicídio. Mas vamos falar do texto, gente. Vocês estão perguntando coisas que não tem nada a ver com o texto. Pelo amor de Deus, eu me desconcentro. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, se você tiver cheio do Espírito Santo de Deus, se você tiver uma pessoa plena da presença do Espírito Santo de Deus, você não tropeça. Se você tiver médio de Espírito Santo de Deus, você vai no pecado, mas você se arrepende. Agora, se você cair e ficar caído, é porque você está muito fraco. O cara muito cheio de Deus nem tropeça. O cara mais ou menos tropeça, mas levanta. Já tá bom. Agora, o cara que tá vazio de Deus, ele vai cair, vai ficar caído. Aí é ridículo, e aí é feio, e aí é fedido. Aí misericórdia. Só Jesus na causa.
Então, se você não quer tropeçar mais, se enche de Jesus. Muito simples. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo claro disso. Eu recebo muita mensagem de menino e até menina que fica reclamando que tem problema de masturbação. Aí eu falo, querido, vamos analisar a tua semana. O que você fez essa semana? Você leu a Bíblia essa semana? Então, Dani, aí começa a gaguejar. Você orou de joelho essa semana? Então, Dani, sabe o que é? Aí você vai, então tá, da parte espiritual você não fez nada. Você colocou um louvor. Gente, eu não tô falando colocar louvor no rádio e ficar cozinhando ouvindo louvor, não. Eu tô falando pra você pôr louvor e meditar naquilo. É diferente. Você parar e trazer aquela palavra, você transformar aquela palavra em sua. É minha aquela palavra, é minha aquela palavra. Aí o que é legal? Que se você faz isso, você começa a encher o teu coração. Mas eu pergunto pro jovenzinho, você fez isso? Não, Dani, nem isso eu fiz, cara. Eu não fiz nem isso. Eu falo, você não fez nem isso. Beleza. Então deixa eu perguntar, você teve alguma conversinha picante no WhatsApp? Fala a verdade. Ai, Dani, eu tive, cara. Mandei nudes. Nossa, Deus, velho. Você teve conversinhas picantes. Você entrou em algum site pornográfico essa semana? Ai, Dani, eu entrei, cara. Eu vi umas fotos lá que eu não devia. Eu vi uns vídeos. Você fez isso. Você assistiu um programa de TV, tipo Pânico, ou esses outros que aparecem um monte de bunda de fora? Ai, Dani, eu assisti. Querido, então deixa eu te falar. Você não caiu no momento da masturbação. Você não caiu na hora que você foi e fez coisinha errada. Você já está tropeçando faz tempo. Isso aí só foi a queda final. Você tropeçou na pedra, você tá caindo. A masturbação foi só bater com a cara no chão. Porque a queda já tá acontecendo faz tempo. Porque você não tá se enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu tô falando pra você colocar o seu joelhão no chão antes de dormir e conversar com Jesus. Você que dirige, entra no carro, coloca um louvor e começa a chorar com o louvor. Gente, quantas vezes Deus me livrou de bater o carro? Porque eu começo a ficar tão envolvido no louvor que eu fecho os olhos. Tá errado. Mas o que eu posso fazer? Eu fico mexido, é muito louco. Então Deus é poderoso para te guardar de tropeçar. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Deus é poderoso para te apresentar sem manchas. Como sem manchas? Eu tenho uma raiva. E Deus me perdoe. Deixa eu pôr a câmera aqui. Olha minha camisa, 100% de Jesus. Oh, aleluia. Aqui. Como eu faço para ter Jesus do meu lado sempre? Cara, ele está sempre do seu lado. O problema é que você não percebe isso. Mas do seu lado ele está sempre. Louvor, leitura da palavra, falar de Jesus. O melhor jeito é falar de Jesus para os outros. Isso está lá em Efésios 5,18. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Espera só um pouquinho, gente. Vou arrumar a câmera aqui que ainda tá ruim. Melhorou. Acho que melhorou. 100% Jesus. É nós na fita. 100% Jesus. Isso é o melhor jeito de se encher de espírito, é falando de Jesus para os outros. Começa a falar de Deus para alguém, começa a falar da tua experiência, começa a falar o que Deus fez na sua vida. A pessoa começa a ficar emocionada, aí você começa a ficar também, aí você abraça o cara, glória a Deus, e vocês começam a cantar. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei, oh aleluia. Eu já tô ficando até feliz agora. Só de falar de Jesus pra vocês. Tô quase chorando aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Vou até limpar o ranho. Pronto. Limpei o ranho. Quero falar do ponto 2 do texto. Ponto 2 do texto fala assim: e para vos apresentar sem manchas. O que isso está querendo dizer? Analisa comigo, pelo amor de Deus. Deus tem um HD de 1 trilhão de bilhões de infinitos terabytes. Tudo o que entra na memória de Deus fica. Ele não esquece, ele é onisciente. Eu esqueço das coisas, eu esqueço de tudo. Eu esqueço às vezes até do meu aniversário de casamento. É que eu não fiz aniversário ainda, mas pode ser que eu esqueça quando eu fizer. Mas Deus não esquece. O HD dele é infinito. Nilceia, amada, eu vou falar de novo. Ontem eu fiz um post maravilhoso. Não, eu acho que foi hoje. Difícil. Tem que responder coisa fora do texto, me atrapalha tudo, gente. É porque eu amo vocês mesmo. Vocês podiam ficar só no texto e depois fazer as perguntas, mas não fica, não adianta. Não adianta. O povo sempre vai perguntar. Oh Deus eterno. Hoje, Nilceia, eu fiz hoje de manhã. Por favor, olha a minha postagem hoje de manhã, como ler a Bíblia. Tá lá. Beleza? Amo vocês. Agora, por favor, para de fazer perguntas que não tem nada a ver com o texto.
Deixa eu voltar aqui. Aí eu me perco tudo. Olha o que vocês fazem pra mim. Olha o que vocês fazem pra mim. Perdi tudo. Onde é que eu tava? Ah, no HD de Deus. Deus tem um HD infinito, ele não esquece. Não é igual eu agora. Eu esqueço tudo. No meio da transmissão eu esqueço o que eu tava falando. Mas Deus não esquece. O seu pecado, ele lembra. O que você fez de errado, ele sabe. Ele lembra. Muito bem. Só que você vai ver na palavra de Deus, principalmente o texto que eu amo, Isaías capítulo 43, verso 18, verso 19 e verso 25. Ele fala assim: porque vocês consideram as coisas antigas? Por que vocês ficam lembrando das passadas? Vocês não estão vendo que eu faço as coisas novas? Aí no verso 25 ele fala assim: eu mesmo, vocês e eu, nós somos tudo um bando de incrédulos de uma figa. Incrédulos de uma figa. Ele fala assim no verso 25: eu mesmo, por amor de mim, é que apago as suas transgressões, dos seus pecados eu não me lembro. I don't remember. Deu pra ouvir? Deus está falando, eu não me lembro. Se Deus não se lembra, por que você é insuportável de ficar lembrando das coisas do passado? Por que você vem com um papinho do tipo: ai, eu sou um culpado, eu fiz isso, ai, porque Deus não me ama. Se ele, que tem o HD infinito, diz que ele escolheu esperar. Escolheu esperar? Não, ele escolheu esquecer. Escolher esperar é a solteirada, né? Ele escolheu esquecer. Se Deus, que é Deus, infinito de onisciência, prefere esquecer do seu pecado, por que você, falho, chato, não esquece? Sendo que quem vai te julgar não é você, quem vai te julgar não são seus irmãos, quem vai te julgar não é o seu pastor, seu padre, tua igreja, quem vai te julgar é Deus. Se o juiz diz que quer esquecer, você fica se lembrando, é pra me irritar, isso é pra me irritar, Não é o mesmo papel que eu limpei o nariz, tá, gente? É outro, porque eu tô com o papel aqui, ó. Derrubei o negócio aqui, enfim. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão me cansando. Vocês estão me cansando. Eu amo vocês, mas vocês me cansam. Ponto 1 do texto. Deus é poderoso para te guardar de tropeçar, desde que você se encha dele. Desde que você se mantenha cheio dele. Ponto 2. Para vos apresentar sem manchas, irrepreensíveis. Ou seja, Jesus esquece o seu pecado. Miqueias 7, 18, 19. Onde já se viu um Deus que pisa as nossas iniquidades e lança as nossas transgressões no mar do esquecimento. É isso. E ponto 3, que agora que eu quero chegar. Não, também, os outros dois são importantes, mas o ponto 3 é... Acho que a minha mulher chegou. Tô ouvindo barulho de porta. Ou é bandido ou é Elinéia. Ou é bandido ou é Elinéia. Olha quem tá aqui! Gente, eu ia falar... Isso é de Deus! Eu ia falar sobre alegria. E antes de eu começar a falar de alegria, olha quem chega! A minha alegria! Eu tirei o tênis no elevador pra ser mais rápido. Você chega mais rápido e mata os outros com chulé. O que adianta? O que adianta? Posso seguir a Cristo não tendo nenhuma igreja? Querida, poder você pode, mas é a pior coisa que você faz. É a pior. Porque você, sem igreja, você não vai ter irmão para te acolher. Você não vai ter irmãos para você trocar experiências de Jesus e louvar junto e aprender a Bíblia junto. Você não vai ter, dificilmente você vai ter um lugar para louvar em comunhão com um monte de gente. Hebreus capítulo 10 fala assim: não deixando de congregar, como é costume de algum de vós. Beleza? Beleza. Tatiana, não se preocupe, eu ponho no Facebook todos os textos que eu falei. Você vai encontrar lá de novo. Porque, cara, eu tenho que falar, porque eu fico perturbado. Porque enquanto eu tô falando, a galera não para de perguntar coisa nada a ver. Mas eu respondo, porque eu amo. Tá entendendo? Último ponto. Primeiro, Deus é poderoso para te guardar de tropeçar. Louvado seja Deus. Segundo, Ele é poderoso para te apresentar sem manchas, sem defeitos, sem culpa. E terceiro ponto, com alegria. A pior coisa do mundo é você ser aquele crente cabisbaixo, mal-humorado. Eu tenho pavor de chegar na igreja para pregar e ter pessoa lá com cara de quem a mãe morreu. Parece que a mãe do cara morreu. Oi, Alexandra. Ele tem cara de quem parece
que o cara, sei lá, fez gol contra, parece que ele soltou um pum no meio da igreja, aquela cara de raiva assim, ó. É irritante, irritante. Porque você tem que ser alegre. Aí você fala assim, ah, Dani, mas ele deve estar com algum problema. Querido, eu tenho um monte de problema. Eu não tenho nem emprego. Você quer falar de problema? Eu não tenho nem emprego. Eu vivo da fé. Você quer coisa mais difícil que isso? Mais difícil? Se mês que vem não vier oferta, não sei o que, aí eu vou morar embaixo da ponte, eu com a Elinéia. Mas eu confio que o Senhor, ele manda, ele fala pra mim. E Mateus 6 ele fala de buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta. Então ele quer acrescente. Ele quer acrescente. Eu quero ver vocês alegres. Eu tô falando de gente alegre. Dani, mais uma pergunta que não tem a ver com o texto, mas vamos lá. Dani, o que dizer então de Deus não habita em templo feito por mão de homens? Atos capítulo 17 diz que Deus não mora em templo feito por mãos humanas. Fato. Mas 1 Coríntios 3 fala que nós somos o santuário de Deus. Nós somos onde ele mora hoje. Então quer dizer que quando a gente se reúne, ali vira o santuário de adoração. A Bíblia fala para você não andar sozinha. Jesus sempre manda os apóstolos de 2 em 2. Por que será? Por que quando a Bíblia fala onde 2 ou mais estiverem reunidos, por que não é 1 ou mais estiverem reunidos? Por que é 2? Porque sempre é plural. Corpo de Cristo é plural. Eu nunca vi ovelha do mato. Eu já vi cavalo do mato, cachorro do mato, porco do mato, mas eu nunca vi ovelha do mato. Ovelha não foi feita para ficar sozinha. Ovelha foi feita para andar em bando. Uma ovelhinha cuidando da outra, uma ovelhinha orando com a outra, uma ovelhinha amando a outra. O problema é que as pessoas que dizem eu e Jesus em casa, é muito fácil. Porque em casa você não tem conflito, em casa você não tem que cuidar de ninguém, entendeu? Quando você chega na igreja, o problema de muita gente não querer ir na igreja é porque fala, mas a igreja é cheia de problema. E você é um covarde, porque Deus te chamou para cuidar do seu irmão. Você quer ficar na sua casa sem ter que cuidar de ninguém? Isso é muito fácil. Vai lá, compra um gato, né, um cachorro. O gato e o cachorro nunca vai discordar de você, é muito fácil. Eu quero ver você ir na igreja, cuidar do irmão, o irmão que tem dificuldade financeira, você tem que dividir seu salário com o irmão, e você tem que ajudar, e o irmão tá doente, não tem carro, você tem que levar ele pro hospital. Entendeu? Ah, não quero participar dos problemas da igreja, aí vou pra minha casa. Muito fácil. Não foi assim que Jesus me ensinou. Não me ensinou e não é assim que você vai ver na palavra nunca. Até engasguei, desculpa, gente, eu tô meio nervoso hoje, né? Oi pro Espírito Santo. Oi, Denise, pro Espírito Santo de Deus. Um beijo pra vocês, ó. Pro Espírito Santo de Deus. Último ponto é com alegria. Em nome de Jesus, gente, vocês têm que ser alegres. Vocês acham que eu tô bravo? Eu tô fazendo tudo um teatro aqui. Eu sou feliz pra caramba. Mas o que eu tô falando pra vocês é que se vocês não forem alegres, como que vocês querem atrair alguém pra Jesus? Qual é a palavra agora? Não é know-how a palavra, gente? Qual é a moral? Moral é a palavra. Qual é a moral que você tem de falar de Jesus pra alguém? De trazer as pessoas pra você? Se você é uma pessoa que não é feliz. E eu não tô falando de tá tudo bem. Porque na minha vida nunca esteve tudo bem. Sempre tem algum problema. Sempre eu tô com alguma coisa me atrapalhando na vida. Ou eu foco isso, ou eu foco alegria. Hoje eu fui na academia, gente. Vocês não acreditam. Eu fui na academia 9 horas da manhã. É de Deus isso. Mini, amém, Dani, Deus te abençoe, quero ajudar seu ministério, como posso fazer? Me manda um e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Eu vou te pôr num grupo onde eu tenho um grupo das pessoas que ajudam e eu tenho um cuidado mais íntimo com elas, entendeu? No e-mail ali com elas, enfim, daniel.saad@uol.com.br. Fui hoje na academia de manhã, milagre de Deus, aleluia, aleluia, milagre. Cheguei lá, a dona da academia foi conversar comigo. Aí eu cheguei pra ela e falei, e aí, querido, como é que tá? Tá tudo bem? Ela falou assim, ai, Dani, fala a verdade pra você. Aí ela começou a contar o quanto ela paga de conta de luz. Eu fiquei assustado. Pera aí. No mês, eu tossi ali embaixo escondido. No mês que eu mais ganhei dinheiro da minha vida, de todas as épocas, desde quando a minha empresa bombava muito, a conta de luz que ela paga é muito maior do que o que eu já ganhei no mês. Eu fiquei em choque, falei, você paga tudo isso de conta de luz? Ela falou, paga tudo isso de conta de luz. Aí ela começou a falar assim, ai Dani, toda vez que eu vou pagar a conta de luz eu fico triste, eu fico mal. Aquilo lá eu falei, para. Ao invés de olhar pra conta de luz, pra porcaria da conta de luz, pro valor que é absurdo, você tem que pensar o seguinte, glória a Deus, você tem recurso pra pagar aquela conta de luz. É caro, o Brasil é cheio de roubo, os nossos políticos, a maioria vai tudo pro inferno, a grande maioria vai tudo sentar no colo do capeta.
mas que em nome de Jesus conhece Jesus. Mas enfim, duvido muito que todos vão conhecer. A maioria vai pro inferno mesmo, fato. E não ajuda em nada? Não ajuda em nada. Mas não é pra você olhar isso. É pra você olhar que você tem condições de pagar. O grande problema da gente não ser alegre é que o nosso foco é muito errado, muito errado. Você foca só as coisas erradas. Você foca, meu trabalho é uma porcaria. Meu, foca que você tem. Minha mulher me perturba, me tira da paciência, enche meu saco. Foca que você tem uma. Porque meu filho me dá muito problema, querido. Foca que seu filho tá vivo, que você ainda tem chance de se relacionar com ele. Porque minha mãe, meu pai me perturba, me dá um monte de ordem, querido. Foca que você ainda tem o seu pai e sua mãe pra você abraçar, pra você dar um beijo neles, pra você ir dormir, dar boa noite pra eles. Foca isso. Dani, mas a minha vida é muito ruim, querido. Foca que a sua vida mesmo não é aqui. A sua vida é no céu, a sua vida é eterna. A gente não foi feito pra ficar aqui. Tá entendendo? Um dos textos que eu mais amo da Bíblia. E em nome de Jesus, presta atenção nesse texto. Para tudo que você está fazendo. Não digita mais nada. Apaga tudo que você digitar e olha esse texto agora. Olha pra minha cara gorda aqui. Romanos, capítulo 8, verso 18. Que isso seja uma verdade na sua vida. Para mim, tenho por certo, ou no português diferente, eu tenho uma certeza absoluta. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É para cansar. Eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ô Lala, para de fazer drama, porque sábado a gente estava junto, ok? Hoje é segunda-feira. Sábado a gente já tava junto, dramática. Gente, é isso que eu quero falar pra vocês. Essa é a live de hoje. Cansei. Deus é poderoso pra te guardar de tropeçar. Deus é poderoso pra te apresentar sem manchas. E Deus é poderoso pra te apresentar com alegria. Santo, perdoado e feliz. Eu não quero chorar. Eu não vou. Engoli. Os olhos ficou vermelho, mas eu engoli. Ele é poderoso. Que Deus é esse? Que Deus é esse, cara? Todas as outras religiões aí, que tudo vai pro inferno. Tudo leva pro inferno, porque o único caminho é Jesus. Qualquer outra religião vai pro inferno, porque o caminho é Jesus. Olha só, eu tô estressado, eu vou falar o que eu quiser mesmo. Se qualquer outra religião salvar, isso porque Jesus não é religião, mas se houver qualquer outro meio de ser salvo, Jesus é um mentiroso, filho do diabo, porque ele fala que eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Ele disse ninguém a não ser através de mim. Se qualquer outra coisa levar para o céu, então Jesus se torna automaticamente um mentiroso filho do capeta. Mas como eu sei que ele é o Deus em carne, ele é o único caminho, quer dizer que todo o resto vai tudo para o inferno. E que Deus é esse. Todos os outros ensinam a fazer penitências, pagar promessas, sofrer, sentir dor e fazer isso, fazer aquilo para alcançar a salvação. Quando na verdade você percebe que Jesus Cristo já fez tudo, tá? Não vem falar pra mim que você tem que pagar isso, você tem que fazer aquilo, você não tem que fazer mais nada. Você tem que crer no Senhor Jesus de todo o teu coração e andar em santidade. E isso é o que você faz não para ser salvo, você faz isso porque você já foi, tá? Jesus entrega... cara, fala a verdade, tem gente que não vai entender ainda isso, e tem gente que não vai entender. Tô falando o mais claro possível e tem gente que não vai entender. Mas louvado seja Deus. Quero terminar. Allan Kardec. Que Allan Kardec, filho? Que Allan Kardec? O negócio é Jesus Cristo. A Bíblia fala uma coisa, Allan Kardec fala outra. Eu vou escolher crer no quem? No Deus vivo ressuscitado ou eu vou escolher crer no cara? É óbvio que eu vou crer em Jesus Cristo. Mas que pergunta é essa?
Hebreus 9, 27. Vou dar um exemplo. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo então o juízo. Aí vem um cara chamado Allan Kardec e me diz que não, o homem morre várias vezes, ele ressuscita e reencarna. Ou eu creio no Senhor Jesus, ou eu creio no Allan Kardec. Eu quero que o Allan Kardec vá pastar. Eu vou crer no Senhor Jesus. Simples assim. Simples assim. Mas não, o que eu tô querendo dizer, gente, é que Jesus tá pra voltar. Tá? Jesus tá pra voltar. E não dá mais tempo de ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Não dá mais tempo de ficar aceitando tudo. Ah, não. Respeita ele. Respeita. E se o cara estiver indo pro inferno, você vai respeitar o cara que tá indo pro inferno? Eu prefiro perder o amigo, perder o parente, prefiro perder. Mas eu chegar e falar pra ele, querido, Jesus Cristo é a verdade. E é isso e aquilo. Se a pessoa virar pra mim e falar, não quero, aí eu falo, então, filhão, Deus abençoe, tamo junto, te amo. Quando você quiser, eu tô aqui. O problema é que se a pessoa não quiser, eu vou pro céu abraçar Jesus e ela vai pro inferno, a escolha é dela. E por falar em inferno, Deus não manda ninguém pro inferno. Presta atenção, Deus não manda ninguém pro inferno. Isso é um pensamento tolo. Porque vem argumento de quem não conhece a Deus é a coisa mais triste do mundo. Ai, Dani, como pode um Deus de amor mandar um filho pro inferno? Primeiro, Deus não manda filho pro inferno. Porque filho é aquele que nasceu de novo. Quem nasceu de novo é salvo. Ponto. Primeiro, Deus não manda filho pro inferno. Segundo, Deus não manda ninguém pro inferno. Nem filho, nem não filho. Nem filho, nem desfilho. Ele não manda ninguém pro inferno. O que Jesus faz é tirar as pessoas de lá. Romanos capítulo 3 fala assim: todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Todos, 100% pecou, 100%. Jesus foi o único que não. Então tá todo mundo indo pro inferno. O que Jesus fez, João 3,17, ele fala assim, João 3,16, né, Deus amou o mundo de tal maneira, aí no 17 fala assim, e a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas, porque suas obras eram más. Deus não manda ninguém pro inferno, Deus mandou Jesus para tirar as pessoas de lá, mas são as pessoas que rejeitam a palavra, e quando a pessoa rejeita a palavra, ela deixa de ir pro céu, porque tá todo mundo condenado. Então Deus não manda ninguém pro inferno. Tira esse negócio da sua cabeça. Ninguém é mandado para o inferno. Jesus vem para tirar as pessoas de lá. Mas quem rejeita Jesus, rejeita a verdade. E quem rejeita a verdade, prefere a mentira. E quem prefere a mentira, vai para o pai da mentira. João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Então a pessoa vai para o inferno. E não foi Jesus que manda. Fomos salvos da ira de Deus? Sim, porque a ira de Deus caiu em Jesus Cristo. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 6. Leia Romanos 5, 6 e 7. Você vai ver que a condenação que era sobre nós, a ira que era sobre nós, a morte que era sobre nós, Jesus levou sobre ele. E a vida que era dele, ele derramou em mim. Meu Deus, Elinéia, você está ouvindo isso, mulher? Que bom. Quem sabe você se converte. Gente, chega. Cansei de falar. Amo vocês. E que o Senhor Jesus Cristo seja a sua grande alegria. Os tempos estão acabando, tá? Eu vou começar a fazer vídeo um pouco mais diretos, assim. Quem gostar, amém. Quem não gostar, deleta eu do Facebook e vá fazer o que quiser da sua vida. Entendeu? E que Deus abençoe. Tô doido não, hoje eu tô verdadeiro. Eu não tenho que agradar ninguém, eu não tenho que ser bonzinho. Se eu for falar a verdade, eu falei agora no começo do vídeo sobre Jesus ter irmãos e sobre Maria não ter sido virgem. Deve ter um monte de católico com raiva de mim. O que eu posso fazer? É o que tá na Bíblia. Se você quiser me responder mostrando na palavra, eu sou o primeiro a acreditar em você. Agora, se você ficar com raivinha de mim porque eu mexi na tua religião, sinto muito. Jesus fazia a mesma coisa que o judeu tinha raiva dele, porque ele mexia na religião falando a verdade. E a verdade é essa. E não gostou? Enfim, o que eu posso fazer? Ore por mim, entendeu? Ou me prova na Bíblia que eu tô errado. Por enquanto, ninguém provou. Deus abençoe, um beijo pra vocês, tchau, e a gente se vê na glória. Quem sabe se eu morrer a gente se vê na glória, senão a gente pode se ver ao vivo um dia. Vai que seu pastor me chama pra pregar, eu e a minha esposa. Tamo junto, tchau.